Com a palavra, Edgar Leite, que é professor da UERJ, professor da Unirio, titular da Academia de Filosofia. Gostaria muito de agradecer mais uma vez o convite, que para mim é um convite sempre muito emocionante e importante, o de falar no Confarad. Agradeço as palavras do Marcos Namias, agradeço a Ana Benz e agradeço principalmente ao nosso querido Sanoba Noguel, evidentemente, que carrega isso aí de uma forma muito apaixonada e competente e torna o Confarad um momento muito especial que corresponde bem à tradição sefaradi, e é sempre bom estar no meio de sefarad, porque tem uma história por trás disso tudo que nos empurra sempre adiante, a continuar refletindo sobre os padrões dessa identidade, sobre o que vem a ser e o que é essa tradição específica dentro do judaísmo. E o tema desse encontro, desse ano, é, sem dúvida, um tema fundamental, porque a expulsão dos judeus da Espanha é um evento único em termos da história medieval. Às vezes as pessoas falam muito da expulsão dos ingleses, dos judeus da Inglaterra em 1290. Foi também um evento análogo, parecido, mas que não teve, de forma alguma, a grandiosidade, a imensidão que foi a expulsão dos judeus da Espanha. Esse evento foi de uma tal magnitude que nós estamos aqui por conta dele, na verdade. Todas as questões que hoje fazem parte do universo sefaradi, das ansiedades existenciais, das ansiedades políticas, sociais, culturais do universo sefaradi, são em grande parte fundadas pela experiência da Espanha, porque sefaradi é porque exatamente é de lá que viemos, né, que vieram os judeus sefaradi da Espanha. A Espanha é a terra natal dos judeus sefaradi. E essa relação com a Espanha, qualquer pessoa que vai à Espanha percebe isso claramente, né? A presença. Hoje você vai a Toledo, você vê aquelas igrejas que hoje foram sinagogas, né? A força da presença judaica lá é tão grande que as igrejas tiveram que ser transformadas em museus, porque não bastava transformá-las em igreja. A presença dos judeus ali antecedia a presença da igreja. Essa é uma questão muito importante sobre os judeus da Espanha, os judeus da Península Ibérica, né? De uma forma geral, incluindo aí Portugal. Já havia judeus na Península Ibérica antes de aparecerem cristãos por ali, antes do Império Romano se converter ao cristianismo, antes do cristianismo existir como religião, como sistema legitimador de instituições. Antes disso já havia judeus lá. Então os judeus na Espanha, eles tinham uma tradição poderosa, extremamente forte, entranhada na terra, muito relacionado ao que era a Espanha, que era uma província do Império Romano. A Espanha, tanto a Espanha quanto a Lusitânia, eram províncias do Império Romano muito ricas, com pouca população, mas com uma produção agrícola intensa, rica, uma região que estava nos limites do mundo naquela época, muito longe, na verdade, dos territórios históricos dos judeus, quer dizer, Israel, ou as colinas da Judéia, né, que eram as áreas. Você vê que quando Jonas, é bíblico, quando Jonas quer fugir, quer ir para o lugar mais distante do mundo que ele encontra, né, ele vai lá no porto e compra uma passagem, como se você fosse comprar uma passagem para a China, qual é o lugar mais distante? Provavelmente é a China. Mas ele sai lá para um porto em Israel, ele quer ir para o lugar mais distante para fugir exatamente de Deus, ele compra a passagem para Tarsis. Não, Deus manda ele para Nínive, mas quando ele quer fugir, antes de ir a Nínive, porque ele acaba indo,
ele comprou uma passagem para Tarsis. Tarsis era na Espanha, era o lugar mais distante, realmente, porque ele atravessava todo o Mediterrâneo para chegar até lá. Então a Espanha era um lugar muito distante, e por isso os judeus que viviam na Espanha, desde tempos remotos, tinham ali uma identidade poderosa, uma identidade muito, muito forte. E então você vê que às vezes a gente pensa que essas coisas são coisas do passado, assim. Os historiadores, as pessoas que leem história e gostam de história, muitas vezes visualizam os acontecimentos que tiveram lugar no passado como acontecendo em uma outra dimensão, passado, né? Mas esses acontecimentos são acontecimentos presentes, todos eles. Não do ponto de vista temporal, são presentes porque são questões que ainda continuam vivas. E nós estabelecemos com elas, com essas questões, relações vivas. Você vê, o tema dos meninos, sim. O tema dos judeus, que foram forçados à cristianização e que continuaram com elementos de identidade judaica ao longo do tempo, esse é um tema ibérico por excelência. Muito antes de aparecerem, muito antes da Reconquista, muito antes de aparecerem os reis católicos para darem uma solução final a esse problema, como eles entendiam, né? Os judeus convertidos ao cristianismo já existiam em multidão na Espanha. Quer dizer, antes mesmo, ainda no período visigótico, ou seja, antes da invasão muçulmana, se a gente for retornar ainda mais, antes da invasão muçulmana, quando os visigodos governavam, os visigodos, eles se converteram ao catolicismo e iniciaram imediatamente a adoção de uma legislação para controlar os judeus, porque as populações judaicas na Espanha eram imensas, como a gente vai ver aqui, do ponto de vista estatístico. Na época dos visigodos, esse problema de você forçar os judeus a se converter ao catolicismo já havia, e já havia, portanto, o judeu que se convertia por pressões violentas sociais, pressões econômicas e poderosíssimas, né? Porque a gente não vivia num mundo como a gente vive hoje. O próprio Maimônides discute essa questão. Porque isso era um problema daquela época das comunidades judaicas que existiam, não só na Península Ibérica, no mundo inteiro, mas especificamente na Península Ibérica, que é o nosso caso, que a gente está estudando aqui. O próprio Maimônides discute isso. O Maimônides achava que era legítimo, sim, uma pessoa se converter, um judeu se converter ao Islã, no caso, ele falava do Islã, se isso implicasse na morte dele. Ele achava que, no caso extremo, de uma situação extrema, onde você tinha que escolher entre a morte, ele achava que era legítimo. Você não tinha muitas alternativas, porque o Maimônides era uma pessoa assim, muito racional, né? E isso era geral naquela época, porque hoje a gente vive um outro mundo, mas naquela época não era assim. Você estava com um governante muçulmano, às vezes eles eram tolerantes, às vezes, embora a gente já discutiu muito isso, você sempre tinha que pagar um imposto para poder ser judeu, né? E você se submetia a todo tipo de humilhações para ser judeu numa sociedade muçulmana. Um monte de humilhações, né? Você não tinha direitos totais ali. Os cristãos, por diferentes razões, às vezes os cristãos mais piedosos possíveis, achavam que era necessário que um judeu se convertesse, porque tinha que se realizar a obra do cristianismo, e a conversão do judeu sempre foi um dos maiores objetivos do cristão, né? Porque eles achavam que isso tinha a ver com a história do cristianismo, blá, blá, aquela história toda, e ao mesmo tempo você tinha questões políticas, jurídicas importantes. Então as pressões que haviam contra os judeus, eles deixarem de ser judeus, eram imensas, gigantescas, vinham de todos os lados, em todas as dimensões, em todos os níveis, era uma coisa. Então os judeus espanhóis, o desenvolvimento da sua identidade ao longo dos séculos, sofrendo primeiro as pressões visigóticas. Os visigodos eram germanos, eram gente que vinha, que tinha uma outra forma de entender o mundo, que se converteu no catolicismo, mas era de uma brutalidade fora do normal, com relação aos judeus. Você tem vários levantes judaicos durante o período visigótico. Depois tem que encarar os muçulmanos, tudo bem. Você tem toda essa história da Era de Ouro e tudo, mas o período de ouro é um período apenas, né? As relações ali não eram brincadeira, porque, de acordo com a mudança da política no Islã, vinham os almohadas, vinham aqueles grupos todos, mudava tudo. Eles caíam em cima dos judeus por diferentes razões. Havia todo tipo de pessoas e de grupos.
interessados nisso. E depois, se não bastasse o período muçulmano, você ainda tem depois a Reconquista, a chamada Reconquista, que é um outro momento assim, trágico da história espanhola para os judeus, porque os católicos, os reis católicos, os monarcas católicos que estão expulsando os espanhóis, estão expulsando os árabes, eles têm uma necessidade muito grande de terras, de riquezas. A construção da nobreza espanhola, a nova nobreza espanhola, né, do reino de Aragão, de Castela, precisa distribuir terras, precisa distribuir benesses, precisa distribuir cargos, e isso implica numa vampirização dos bens, de tudo aquilo que havia. Os muçulmanos, por exemplo, era até fácil, embora isso juridicamente, os muçulmanos sempre foi negado a eles pela igreja, pela nobreza, né, espanhola, sempre foi negado a eles qualquer direito de propriedade, porque por isso é que eles chamavam isso de reconquista. Eles partiam do princípio que a ocupação muçulmana era ilegítima. Então, tudo que os muçulmanos tinham já estava por si só condenado do ponto de vista jurídico. Isso aqui é dos muçulmanos, não é, vamos dizer assim, isso aqui era dos visigodos antes, e os visigodos vinham da Igreja Católica, então a Igreja Católica agora nega a vocês qualquer legitimidade e permite a continuidade, parte do princípio de antiga legislação visigótica deve continuar, pelo menos, então os muçulmanos não tinham nada, mas se tinha um problema dos judeus, porque, como eu disse aqui, os judeus já estavam lá antes dos visigodos aparecerem, então os direitos dos judeus assim eram difíceis de serem questionados nessa história toda, né? E essa população judaica, então, que vivia na península, era uma população de tradições fortíssimas, uma comunidade multimilenária que, naquela altura dos acontecimentos, ela, se ainda existia, depois de tanto tempo, por conta de um projeto coletivo, étnico, religioso, sem precedentes. Realmente, eles estavam ali no ápice. As pessoas falam muito do período da Idade do Ouro, do período Maimônides, que foi realmente um período muito importante do pensamento sefaradi na Península Ibérica, porque Maimônides era uma personalidade, e os que seguiram eles, todos aqueles filósofos, eles eram pessoas, era um período onde a comunidade tinha um ambiente intelectual muito intenso, mas o período anterior à expulsão, muitos consideram que talvez seja um dos períodos áureos do pensamento judaico, sefarade na Península Ibérica, porque você tem nesse período alguns processos muito, muito importantes, né? Você tem, por exemplo, foi o período de Isaac Arama, Isaac Abravanel, Shem-Tov, que todos eles foram pensadores de altíssima qualidade nos períodos anteriores, então, à expulsão. Esse período anterior à expulsão é, então, um período onde o mundo sefarade chega a um ápice, porque você tem séculos de discussão, e, inclusive, em grande parte, em grande medida, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista da história da filosofia, esse período é um período onde, dentro da comunidade sefarade, dentro da comunidade judaica ibérica, de uma forma geral, mas especialmente espanhola, porque também acontece uma coisa nesse período, que o período anterior à expulsão, né, o período anterior a 1492, esse período do século XV, porque o período do século XV foi um período onde todas as universidades europeias começaram o seu processo de fortalecimento, né? E na Espanha, a Igreja Católica atuou muito no fortalecimento da Universidade de Alcalá, que se tornou um centro produtor de conhecimento teológico que vai ter efeitos no pensamento católico do século XVI, e em função desse aquecimento das discussões acadêmicas naquela época entre os católicos, houve um aquecimento das discussões acadêmicas entre os judeus também. Naquela época, o pensamento sefarade, o pensamento judaico, era muito, existia um problema muito grande, que era a da superação, que eles chamavam, dos elementos filosóficos externos ao judaísmo, que, na opinião deles, comprometia, por exemplo, a obra de Aristóteles e de
Maimônides e outros pensadores. Havia uma guerra contra Maimônides, que vinha já há alguns séculos, e naquele momento a Espanha era um lugar onde o pensamento judaico parecia superar definitivamente a influência do aristotelismo e sepultar de alguma forma a obra de Maimônides, na medida em que a Cabala se generalizava como alternativa filosófica judaica àquelas perspectivas filosóficas que vinham de fora, principalmente o aristotelismo ou o platonismo. Então, o pensamento, nesse momento da Espanha, dos judeus espanhóis, é um pensamento muito elaborado do ponto de vista religioso, muito elaborado também do ponto de vista filosófico, e onde a Kabbalah havia atingido um grau muito grande de desenvolvimento, né? Então você tinha realmente havia uma contraposição muito intensa entre o pensamento filosófico tomista, católico, da Universidade de Alcalá. É uma época, inclusive, que textos de São Tomás de Aquino são traduzidos para o hebraico, não propriamente na Espanha, mas na Itália. Então havia um entendimento de que estava havendo um debate muito forte acadêmico, mas é um momento onde a Kabbalah, em resposta a isso, e outras perspectivas judaicas também se fortaleciam entre os judeus. Então, não era um período qualquer. Você estava realmente, além do que, você tinha um aquecimento econômico geral na Europa Ocidental. E é em função disso, em grande medida, que se dá a decisão pela expulsão. Os contemporâneos, você tem pelo menos 2 pensadores da época que trataram do assunto da expulsão dos judeus. Um historiador, Guilcardini, e depois o próprio Maquiavel tratou sobre esse assunto também. E Guilcardini, que era também um historiador do século XV, italiano, precursor, contemporâneo de Maquiavel, Guilcardini disse que a questão é que o que estava em curso ali, na decisão dos reis católicos, era fortalecer o Estado espanhol. Ele faz uma análise assim muito clara, ele apoia, inclusive, ele acha que foi uma decisão correta, porque o fortalecimento do Estado espanhol passava pela uniformização da religião dos súditos. Não haveria condições do Estado espanhol, e aí a gente vê depois a mesma questão que vai estar em pauta com relação a Portugal, o rei Dom Manuel também. Não havia condições, segundo Guilcardini, desses reinos se consolidarem, senão através da construção de súditos que aceitassem todos os pressupostos religiosos que legitimavam o Estado. Então ele defendia isso e achava que era uma medida correta. Aliás, a expulsão dos judeus depois vai ser seguida pela expulsão dos muçulmanos, algum tempo depois, já na época de Filipe II, em 1610, embora a quantidade de muçulmanos que existissem nessa época já eram muito poucos, dentro da Espanha. Maquiavel, por outro lado, que também observou esse acontecimento, Maquiavel foi muito mais pragmático. Ele disse que o objetivo da expulsão é simplesmente pegar o dinheiro dos judeus. Esse era o Maquiavel ele não teve dúvidas em entender o que estava acontecendo lá como uma coisa muito pragmática. Ele disse, quando o Ducadinho estava falando sobre a questão da política, do Estado, Maquiavel não, isso não está acontecendo. O que aconteceu ali foi a velha questão da busca dos homens por dinheiro. Não havia, então, aquele era um setor mais frágil, e eles foram lá e pegaram tudo que eles tinham. Terras, recursos, dinheiro e etc. Tudo isso. Então, o Maquiavel era sempre mais... Ele tinha uma visão do mundo um pouco... porque para o Maquiavel essa coisa de argumentos religiosos não fazia o menor sentido, Ele não achava que essa coisa não converter os judeus, levá-los para o caminho do cristianismo, não existe isso, isso é o que existe mesmo. Pois é. Então esse é um aspecto, de como aquilo foi visto. Tudo isso que nós tratamos aqui hoje, por exemplo, eu estou falando aqui, os Beneno Sim, por exemplo, que é um tema do mundo sefarade hoje, do mundo judaico hoje, mas esse é um tema sefaradi, porque isso sempre foi um problema na Espanha. Você vê, antes mesmo da expulsão,
nos anos em que a Inquisição foi instalada na Espanha, e antes da expulsão ser determinada, acho que foi por uns 12 anos antes, a Inquisição acho que foi instalada uns 12 anos antes da expulsão, o alvo da Inquisição era exatamente os judeus, os cristãos que continuavam sendo secretamente judeus. Então, isso que hoje a gente entende como o problema dos descendentes dos cristãos novos, que têm algum tipo de identidade, algum tipo de sentimento, algum tipo de prática, algum tipo de atitude com relação ao judaísmo, e que no Brasil hoje, como era em Portugal também, é em Portugal ainda hoje, uma coisa forte, porque, como foi dito aqui várias vezes, realmente os judeus não foram expulsos de Portugal, eles foram convertidos de forma forçada. Esse problema é um tema ibérico por excelência e afeta especificamente a nós brasileiros, porque isso é uma herança, uma coisa que não foi resolvida e que continuou. Mas esse tema é um tema sefarade, é um tema da Espanha. Nesse período em que a Inquisição, antes da expulsão, a Inquisição cansou de pegar gente, cristãos, famílias que eram católicas há muito tempo e que de repente alguém descobria que eles eram na verdade judeus secretos e tal, coisa. Só que naquela época isso era os judeus, evidentemente. O que acontecia? A comunidade judaica, ela criava todos os mecanismos para manter vivos elementos da sua tradição. Então as famílias que eram convertidas ao catolicismo, elas encontravam sempre na comunidade judaica algum tipo de apoio, algum tipo de suporte, né? Era uma comida correta de ser comida, um vinho correto de ser bebido. Isso circulava dentro da Espanha, porque você tinha uma população de judeus. Então isso era um problema para a igreja, na medida em que todas aquelas pessoas que tinham se convertido ao cristianismo por conta daquelas pressões terríveis, mas que no fundo tinham se convertido apenas pelas pressões terríveis, mas não por qualquer revelação que tinham tido, qualquer coisa do gênero, elas continuavam sendo alimentadas na sua resistência pelos outros judeus que estavam por ali. Então, o problema dos judeus tinha que ser resolvido para que realmente o processo de cristianização pudesse seguir seu rumo, para que realmente aquela área, aquele espaço que estava ocupado pelos judeus pudesse ser invadido e preenchido por novos interesses políticos que o Estado espanhol estava desenvolvendo. A visão de Maquiavel é verdadeira, mas, sem dúvida, a expulsão não se resume apenas a isso, né? Era uma coisa muito mais ampla. Tinha realmente, como o Cagini disse, a ver com a questão do Estado, com um projeto totalitário de construção de uma Espanha totalmente católica, porque facilitava a gestão política. Era muito difícil, assim, mesmo porque a natureza do Estado católico espanhol era uma natureza de cruzada. Eles estavam numa cruzada, né, contra os infiéis. Então isso dava a eles um poder e uma necessidade de legitimação violenta imensa, que é coisa que então eles vão realizar em cima das populações judaicas. Bom, as crônicas da época, uma questão importante hoje, que é sempre complexa, é descobrir quantos, na verdade, foram esses judeus que foram expulsos da Espanha. Quer dizer, os ancestrais de toda a população sefarade que existe hoje no mundo, né? Quantos, porque vieram de lá, eram sefarade, eram da Espanha. Quantos foram? As estimativas na época são de torno de 50 mil famílias, em torno de 50 mil famílias. 200 mil pessoas. Ora, 200 mil pessoas, considerando que a população da Espanha na época era de 7 milhões de pessoas, isso corresponde a aproximadamente 3% da população. Ora, 3% da população é muita gente. É como se você expulsasse do Brasil hoje 6 milhões de pessoas. É uma população considerável, uma quantidade muito grande de pessoas, e isso dá para a gente ter aí uma dimensão da tragédia que foi essa expulsão.
eles deram um tempo para que as pessoas pudessem se converter. Bom, 3% da população da Espanha foi expulsa. Agora, um número aí que não dá para calcular quanto se converteu ao catolicismo, porque se estima até que grande parte da comunidade judaica da Espanha se converteu. Realmente, você tem duas alternativas aí. Você não se sabe se era a maioria, mas uma parte substancial se converteu, sim. Porque você tinha duas alternativas: ou você vendia, dava as coisas, porque as coisas foram roubadas. Você não podia sair com nada. Inclusive, eles tiveram que separar, como naquela época que a gente viu aqui no Brasil, dos feriados bancários serem secretos, esse decreto permaneceu secreto por algum tempo, para que as pessoas que estavam na corte, os judeus da corte, aquelas pessoas que trabalhavam para o rei, né, e que trabalhavam com questões contábeis, ou tesouraria, ou problemas fiscais, não soubessem que esse decreto estava sendo preparado. Ele foi um decreto originalmente secreto, porque as pessoas que estavam na corte, que tinham contato com os judeus, não podiam saber, para que não houvesse sangria de recursos para fora do país, principalmente os financistas, os judeus que trabalhavam. Pois é, foi mantido segredo o negócio. Então você vê, as alternativas eram assim: ou você entregava tudo, põe-se na posição das pessoas daquela época, põe-se na posição. Ou você entregava tudo de graça, ou você fazia o que muita gente fez o que muitos judeus fizeram ao longo da história da Península Ibérica. Se a questão é você se converter, você vai lá, se converte, é batizado, e a gente vê como é que fica isso. Vai jogando isso para o futuro. E aí sim, isso vai dar trabalho para a Inquisição nos próximos séculos. Porque o trabalho da Inquisição vai ser sempre atrás dessas pessoas, que persistiram. Então, eu vou preservar o meu bem, vou preservar aqui meu dinheiro, minha família, minha coisa, me converto ao catolicismo. Bom, a gente vai seguindo, persistindo, porque a palavra-chave é persistência. Agora, se você considerar que 3% da população da Espanha não aceitou isso, preferiu sair pelos portos, entregando tudo, aí você vê que realmente era uma comunidade de respeito. Era uma comunidade muito poderosa. E era uma gente que tinha uma consciência muito grande, uma certeza muito grande do que era aquele judaísmo, do que eles eram na Espanha, do significado. Tanto que nós estamos aqui por conta deles. Até hoje a gente está discutindo isso. Isso não é uma coisa do passado, isso é uma coisa presente. Isso está aqui hoje, o tempo inteiro. Nós persistimos, quando você disse, não, a gente foi mesmo, não tinha, quer expulsar, então vamos embora. E a expulsão é realmente algo comparável ao Holocausto? Sim, totalmente comparável. É porque o tempo, o tempo, as coisas vão passando, vão se perdendo os elos, as memórias vão se desvanecendo. Mas, para vocês terem uma ideia, bom, além desses 3% da população que foi expulsa, cerca de 120 mil pessoas fugiram para Portugal. Quantidade estúpida de gente. Vocês sabem que isso gerou um problema grave em Portugal, um problema humanitário. A gente fala assim de deslocamentos populacionais na guerra da Síria, da guerra não sei o quê, populações inteiras saem de um lugar para outro e têm que viver em acampamentos. Bom, foi o que aconteceu. 100 mil judeus abandonaram a Espanha em direção a Portugal, porque Portugal, como vocês sabem, ele não adotou. O rei de Portugal hesitou muito com relação a qual seria a atitude dele. Agora, foi uma crise humanitária muito grave, as pessoas ficaram na fronteira, tiveram que pagar para poder entrar, ficaram em acampamentos, inclusive em Belmonte, essas regiões todas históricas de Portugal, onde você tem os criptos judeus, tem a ver, em grande parte, com esses eventos da expulsão, né? E depois, tudo o que aconteceu. Bom, então, começando a gente ter a dimensão da tragédia, bom, primeiro, a tragédia portuguesa, porque o que aconteceu em Portugal não foi só a conversão forçada. A conversão forçada foi uma solução lusitana.
um problema, ela não... Realmente, foi uma exceção que foi aberta do ponto de vista do direito canônico para que isso pudesse acontecer, porque a igreja não tinha como aceitar isso. A igreja, uma pessoa se converte de livre e espontânea vontade, entre aspas, né? Sim, mas você tem que chegar lá e dizer. Essa história de que vão ser todos convertidos assim em massa, independente da sua vontade, eles tiveram que conseguir um documento específico para isso. Que gerou esse fenômeno, que é o fenômeno que nós vivemos aqui dos cristãos novos. Quer dizer, o fenômeno dos cristãos novos, o fenômeno dos meninos sim no Brasil está ligado à questão da Espanha também, porque o que aconteceu em Portugal foi decorrente do que aconteceu na Espanha. Então, os portugueses também enveredaram por essa história de querer uniformizar religiosamente. É claro que é diferente da Espanha, os portugueses tinham essa coisa do Brasil, e aqui a Inquisição visitava de quando em quando, mas de qualquer forma eles também partiram para essa posição. Então você tem a tragédia da Espanha, a tragédia de Portugal, e não foi só a conversão forçada, houve massacres em Portugal também, que se seguiram a conversão forçada. Massacres mesmo, nas ruas de Lisboa, você teve judeus que foram, assim que houve, logo depois da conversão forçada, muita gente achava que tinha que liquidar fisicamente os judeus, que eles não tinham se convertido, que aquilo era uma farsa, e era realmente, né? Mas você tinha que matar todos, eles foram 1506, se eu não me engano, o grande... Então você vê que é decorrente tudo isso. Agora, com relação às populações que saíram, um primeiro lugar para onde essas populações se dirigiram foram as regiões em frente à Espanha. Fez, aquele litoral africano que ficava em frente à Espanha. Isso era uma alternativa mais fácil, porque houve problemas graves de deslocamento. Você deslocar 3% da população de um país, ainda hoje é uma coisa complicada. Imagine se você fosse deslocar 6 milhões de pessoas do Brasil hoje para qualquer lugar do mundo. Não há navios, não há barcos, não há aviões para levar essa gente toda. Então, muita gente conseguiu ir para o norte da África, para aquelas regiões limítrofes em frente à Espanha, aonde não tinham nada. Alguns que conseguiram encontrar judeus mais a oeste, mais na direção de Marrocos, que pudessem, mas não havia comunidade judaicas em grande número para suportar. Houve um massacre ali. Massacre. Essas pessoas não tiveram condições de sustentar, houve fome, epidemia, morte, as populações locais saquearam, escravizaram, as pessoas ficaram sem nenhum tipo de apoio nem de sustentação. Contingente substancial. Muitos têm a questão das frotas de Gênova. Muita gente queria ir para Gênova. Muitos navios vieram de Gênova para pegar judeus que podiam pagar, porque conseguiram isso por alguma razão. Agora, esses navios de Gênova, grande parte desses navios foram desviados da sua rota original. Isso significa que uma quantidade imensa de pessoas foi escravizada, foi levada para o lugar, famílias foram separadas, mulheres e crianças tiveram destino ignorado no meio desse processo todo. Foi uma tragédia. Então, você vê, foram pessoas que se jogaram no desconhecido quando bastava terem se convertido. Muitos se converteram. Essas pessoas se jogaram no desconhecido. Porque os piratas genoveses pegaram milhares de pessoas para escravizar. Massacraram. E o que não havia direitos humanos, nada disso naquela época, né? As coisas eram a violência do mais forte. Você tem a questão também dos navios de Nápoles, que era um outro destino dos judeus de Espanha. Essa questão dos navios de Nápoles, o rei de Nápoles quis receber os judeus. Ele quis dar uma guarida lá para eles e tal. Mas o problema dos navios de Nápoles é que quando essa frota chegou em Nápoles, houve uma epidemia. Morreram uma quantidade assim imensa de judeus que estavam nesses navios a chegar em Nápoles. Isso tudo entre 1492 e 1493, 1494. Você teve, não se sabe, desses 3% que saíram, desses
200 mil pessoas, não tem nem a dimensão de quantos, na verdade, conseguiram sobreviver a essa travessia. O único destino seguro foi a Turquia, sem dúvida. Não, nesse momento também, a Turquia recebeu muita gente. Com navios, eles fretaram navios, contrataram navios. A Turquia recebeu esse povo. A Turquia foi, inclusive, a Turquia os alocou nas suas áreas, que são essas áreas da Grécia, da Bulgária, que eram áreas Balcãs, que eram áreas turcas. Então, esse tipo de... Mas, tirando aí, todo o resto foi trágico, foi violento. E as marcas, então, dessa violência, elas continuam, elas são... Deixa eu refletir sobre essa expulsão, que hoje faz tanto tempo, mas 500 anos, meio milênio. Mas nós ainda estamos aqui por conta disso, sofrendo ainda, sofrendo, não as consequências, sofrendo a expulsão. Porque não é só uma questão de sofrer as consequências da expulsão, mas sofrer a expulsão. Porque a expulsão, ela abriu um trauma tão grande no povo judeu de Sefarade, as violências que se seguiram foram tão grandes, que os judeus de Sefarade, os judeus vindos da Espanha, nunca vivem com isso permanentemente. Exatamente, a gente vê isso agora com o governo da Espanha e de Portugal, restabelecendo a cidadania desse mundo todo, desses descendentes dos judeus. E você vê, você fez uma pergunta a Raquel sobre como é que foi mantida a separação dos judeus orientais dos judeus. Só um exemplo para vocês, que são judeus tunisianos, por exemplo. Existia uma comunidade de judeus, que acabou já faz muito tempo, mas eram os judeus chamados de Granada. Esses judeus de Granada, quando eles chamavam os Grana, eles eram judeus de Granada, né? Eles eram judeus espanhóis. Exatamente. Quando esses judeus chegaram lá na Tunísia, no decorrer de a gente não sabe qual processo eles chegaram lá, os judeus locais simplesmente disseram que esses caras não eram judeus. Não tinham nada a ver com eles e era proibido qualquer contato entre as duas comunidades. Então, essa coisa que você está falando dos judeus orientais e dos judeus que a Raquel falou, Raquel está aí? O que ela falou é que realmente não havia. Os judeus locais, não. Você não tem, você vê, ela estava colocando que os judeus, até hoje, até bem pouco tempo atrás, as duas comunidades se estranhavam. Naquela época, então, aquelas comunidades... Então, o sofrimento dos judeus de Espanha é muito grande. E que o problema é que faz parte da condição judaica esse pluralismo, essa diferenciação, essa necessidade de preservar e impedir que determinadas características se percam. Estava estudando os judeus da Índia, que são os mais interessantes. Você tem pelo menos 6 pelo menos, 6 grupos, porque agora eles descobriram um outro que vive numa região montanhosa lá, que parecem os chineses. Mas é assim, não se misturam mesmo. Mas no caso da Espanha, os judeus separados são realmente poderosos. Eu vou dizer a você uma coisa, porque é um povo que há 1000 anos, há 500 anos, sofreu essa violência brutal, mas continua realmente vivo e gravitando em torno desse tema para solucioná-lo, né, de alguma forma, poder transformar essa experiência histórica toda em alguma coisa criativa e que forneça elementos para a sobrevivência do grupo e dessa tradição. Então, para concluir, eu diria que é realmente uma história assim. Esse evento foi um evento único, um evento trágico, muito presente, totalmente presente, né? Isso. Ainda agora o rei da Espanha convidou todo mundo a voltar, né? Mas todo mundo quem, né? Agora está difícil. É isso. Então você vê que não acabou ainda, o negócio continua. A expulsão, a luta dos judeus contra isso continua. É isso, gente. Então, muito obrigado pela...